Glória a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estamos em pés, abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 4. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Podemos ler, digam amém. Amém. A partir do versículo de número 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Por gentileza, repita após mim: progredindo. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Deus é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Versículo 18, e você pode tomar o seu assento, mantendo a sua Bíblia aberta. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Podeis assentar. Queridos, como é bom poder mais uma vez estarmos juntos para louvar a Jesus, adorar ao precioso nome do Senhor. Pesa sobre mim uma responsabilidade imensa e longe de mim toda a soberba, toda a prepotência. Preciso dizer isso, não sou melhor do que ninguém. Eu dependo inteiramente da graça de Jesus. Eu quero manifestar aqui as minhas palavras, tecer alguns agradecimentos que são necessários, mas também quero aqui que você esteja atento a tudo que Deus tem para falar aos nossos corações. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Hélio Almeida. Meu muito obrigado sempre pela confiança, pelo carinho, e mais uma vez, pela oportunidade de me permitir falar à igreja que Deus lhe tem confiado. O Senhor é uma reverência para mim. Admiro muito a pessoa do Senhor, não só como pastor, mas como homem. Que Deus em Cristo continue guardando, abençoando e prosperando as obras das vossas mãos. Já é próspero, porque o Senhor lhe deu a sua esposa, que é sempre chique, cheia de Deus. O dia que eu chegar nesse nível dela, aí eu posso casar. Essa é uma das preocupações do pastor Hélio. Todos os cultos que ele me vê, ele sempre me pergunta: vamos casar, né? Pode ficar tranquilo, pastor, que o Senhor vai fazer o meu casamento. Pode ficar tranquilo. E eu prometo que eu não vou chegar atrasado.
Pelo menos antes da noiva eu chego. Irmã Marilze também, meu muito obrigado. Marilze, né? Que Deus em Cristo continue dando graça. Eu estava, tanto no sábado como hoje, percebendo a adoração da irmã. Além de esposa do pastor, a irmã é cheia de Deus. Eu estava vendo como a senhora se entrega na adoração. Que Deus em Cristo continue dando graça. Pastor Vando, muito obrigado sempre pelo carinho, pela amizade de sempre. Que Deus continue abençoando ao Senhor, toda a vossa família. Também é um dos meus melhores amigos, Diogo, que é um pai, é o mentor, é o meu líder. Chora não, macho. Que Deus continue dando graça a você. Eu o desafiei, eu falei para ele: você tem certeza que vai botar para pregar? Tu já me conhece. Eu fui até o escritório dele e nós conversamos por um bom tempo e falamos do desafio que é essa temática, santificação. Parabéns pela coragem. Que Deus continue confirmando o seu ministério, abençoando-o em tudo. Toda a parte da regência, mídia, áudio, som, meu muito obrigado a todos. Também louvar a Deus e agradecer pela minha família. Não está completa, está parte dela. Louvar a Deus pela vida do meu irmão, Thales. Eu não me pareço com ele, ele se parece comigo. Meu muito obrigado, amo a sua vida. O Thales, ele foi, eu sempre falo isso nas igrejas onde eu prego, foi o primeiro a acreditar no meu ministério. Ele foi quem me pagou um curso de teologia. Eu achava que por ter o básico eu já era considerado teólogo, irmão. Mas não, obrigado por acreditar em mim. Minha tia Cristina, meu muito obrigado também. É uma mulher cheia de Deus, irmão. Pentecostal. As irmãs precisam trazer ela para ministrar aqui. Ela é uma bênção. Toda a minha família, meu muito obrigado. Também eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus amigos. Está aqui o cooperador Ezequiel Almeida. Foi aniversário dele sexta-feira. Na sexta-feira. Que Deus conceda ali um presente especial, apesar de já ter feito um milagre na sua vida. Você casou e eu também fiz parte disso. Pela vida da Luciana, que também são meus amigos, da neném do titio ali, Cecília, que Jesus abençoe. Ao meu amigo Paulo, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E a cantora Ídila, que Deus abençoe a sua vida. Para quem quer gravatas, todas as pessoas que olham para as minhas gravatas veem: rapaz, que gravata chique, bonita. Ali tem um homem que vende gravatas, ao Paulo. É só você procurá-lo e se informar. Queridos, após a pregação, eu tenho um título do meu livro. Eu tenho Atos da Pregação, Pedro, o pregador influente. E é como sempre digo, você aqui vai conhecer a vida de Pedro, o ministério de Pedro, o chamado de Pedro, mas uma das partes mais importantes sobre a vida deste homem que eu abordo neste livro é o tratado vocação. Como você pode entender o seu chamado? Aqui estão manuais da vida de Pedro que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E como sempre falo, se você sentir, você compra. Cale, não sentir, então compra para poder sentir. Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus, porque o tempo voa muito rápido. O tema de vocês, aos jovens também, que estão chiques, bonitos, lindos, que Jesus abençoe vocês. Valeu a pena todo o esforço, né? Valeu a pena toda a bronca do nosso líder, da nossa regência, da Kelly principalmente. Valeu muito a pena. Que Deus em Cristo fale conosco e tenha misericórdia da nossa vida. Eu poderia introduzir essa mensagem falando sobre a ordem da salvação, que é um compêndio de um tema que nós escolhemos, que é a santificação. Para você entender isso, você precisa entender todo o contexto no quesito salvação. Nós temos a salvação interna e nós, Felipe e Idri, que vieram aqui, que Deus em Cristo vos abençoe. Todo o contexto, tanto na salvação interna, como também na salvação externas. 2 etapas, 2 modelos, dentro de nós, fora de nós.
A salvação não é algo isolado. A salvação é algo desde o Gênesis já projetado por Deus. Nós temos o que chamamos na teologia de Ordo Salutis, que é o que eu já disse, a ordem da salvação. Nós temos a salvação interna, que é Deus fazendo por nós. Mas também nós temos a salvação externa, Deus fazendo por nós. Salvação interna, Deus fazendo em nós. Salvação externa, Deus fazendo por nós. Primeiro começa o processo da salvação externa. E o que é isso? É Deus fazendo por nós. O que foi que Deus fez por nós? 3 conceitos no Antigo Testamento que nós estudamos, que o nosso Deus faz por nós: expiação, propiciação, justificação. Expiação, propiciação, justificação. Expiação significa cobertura. No Antigo Testamento, Deus expiava o pecado. No Antigo Testamento, o pecado não era removido, não era retirado. O pecado era coberto. Deus também faz por nós a propiciação, que traz o sentido de ser propício, traz-nos o sentido de aproximação. Nós estávamos afastados, como disse Isaías, o nosso pecado, o pecado do homem, faz separação. Nós estávamos afastados de Deus, mas Deus nos propiciou, nos trouxe para perto. E nós temos também a salvação externa, sendo a justificação. É Deus nos declarando justos diante dele. Nós estávamos em pecados, como já foi abordado tanto sábado como hoje pela manhã, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o nosso Deus pagou um preço, verteu seu sangue e nos declarou justos. Nós entendemos isso falando sobre a salvação externa. Deus fazendo por nós. Eu não tinha como pagar o preço da dívida de nenhum aqui. E nenhum aqui teria como pagar o preço da dívida que nós tínhamos. Calley, eu sei que ele veio como homem, eu sei também que Jesus veio como Deus. Por que isso? Porque o homem faz uma dívida grande. E como eu já disse, ele não tinha como pagar essa dívida. Então Jesus veio e desceu como homem para assumir a dívida dos homens. Mas ele também vem e desce como Deus para pagar a dívida dos homens. É por isso que nós cremos e entendemos que ele é 100% homem e 100% Deus. Em João, na sua primeira epístola, ele está combatendo os docetas, que pregavam que Jesus não veio em carne. Mas nós estamos tendo o estudo aqui nas terças-feiras, e o pastor Eli abordou isso na terça passada, de que Deus é luz, de que a gente tem a aproximação a Ele, mesmo com os nossos pecados, mas nós temos um advogado que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Tudo isso está no quesito, no conceito da salvação externa. Deus fazendo por nós. Mas nós também temos a salvação interna, que é Deus fazendo por mim, por você. E o que Deus fez por nós? O que Deus fez em nós? Deus nos regenera. Deus nos santifica, e um dia Deus vai glorificar o nosso corpo. Perceba que no Antigo Testamento eu disse de 3 princípios: expiação,
propiciação e justificação. Só que na ambiência, quando entra o Novo Testamento, há uma nova categoria. Qual? Regeneração, santificação e glorificação. E aí você pode se perguntar, Calley, ok, mas o tema é santificação, e a pergunta que eu me fiz foi: por que que Deus exige de nós a santificação? Perceba que por muitos anos, por muito tempo, tentaram apagar a pureza do nosso Cristo. Eu poderia vir caminhando desde o Antigo Testamento, como nos textos de Levítico, capítulo 11, versículo 44, Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Levítico 19, versículo 20. Mas é preciso entender que já tentaram há muito tempo manchar a pureza do nosso Jesus. Por isso que Ele exige de nós a nossa santificação. Deus não é santo porque assumiu uma natureza humana. Deus é santo porque desde o Antigo Testamento Ele quer que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Lembra quando Ele criou o homem? No Antigo Testamento, Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme ali é modelo parecido à semelhança do próprio Deus. Modelo parecido, igualzinho ao formato de Deus. Você tem a imagem e semelhança de Deus, irmão. E se eu tenho imagem, semelhança desse Deus que é santo, Ele exige de mim santificação e santidade. Se eu tenho a imagem de Deus, Ele exige de nós, como diz o texto escolhido como base para essa festa: sede santo, porque eu sou santo. Isaías 43, a Bíblia diz: diz o santo, com quem me comparareis? Aí Jesus pega essa pergunta em Mateus 13, versículo 16, e diz: com quem vocês vão me comparar? Lançaram sobre eles respostas de João Batista, Jeremias, ou um dos profetas. Não tem como ele ser comparado com João Batista, porque João Batista perdeu a cabeça, mas Jesus permanece sendo o cabeça da igreja. Não há como compará-lo com Jeremias, porque Jeremias passou, mas o nosso Deus permanece para todo sempre. Bora comparar com Elias, não tem como comparar o santo com Elias. Elias foi o profeta que teve experiência com fogo, mas Jesus continua sendo do fogo, da água, do vento, da voz, do relâmpago. Ele é Deus, Ele é santo. Chega João em Apocalipse capítulo 1, ele tem uma visão de Cristo. De repente ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. E João começou a entender quem ele é. João começou a entender que ele não é comum. João começou a entender que ele não é como nós. Sabe o que é ser santo? Não é ser a quarta pessoa da divindade na terra.
Porque tem pessoas que até hoje eu vejo isso, tem pessoas que se isolam de tudo e todos e dizem: eu vou me santificar, hein? Eu vou me isolar de vocês, eu vou me isolar de tudo e todos. Por quê? Porque eu estou me santificando. Mas calma. Vá para Isaías 65:5. A quem diga ao próximo: afasta-se de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Diz Deus: é fumaça no meu nariz, diz o Senhor. Cale-se, eu não posso me isolar para me santificar. O que eu tenho que fazer? Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que eu me encho do Espírito? É me isolando? Não. O texto não continua com um ponto, mas o texto continua com vírgula. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, bendizendo ao Senhor com todo o vosso coração. Eu sou santo, eu me santifico quando eu falo com os meus irmãos. Aí, como a gente quer se santificar, se quando a gente entra no culto, nem glória a Deus a gente dá. Como a gente quer se santificar, se nem ao outro a gente pergunta: você está bem? Como está sendo o seu culto? Mas a gente acha que a gente vai se santificar simplesmente pelas músicas cantadas. Simplesmente se o pregador mandar você pegar na mão, se o pregador mandar você pular, se o pregador mandar você dar glória. A santificação não começa aqui. Como eu disse para vocês repetirem aquela palavrinha na leitura, a santificação é processual. Cada vez mais a gente vai progredindo. Cada vez mais a gente vai alcançando, como disse, a estatura de varão perfeito. A gente não é anjo. Nós somos seres humanos. Seres humanos choram. Seres humanos se estressam. Seres humanos amam. Por isso que Deus exige de nós santidade, santificação. E como eu disse, tentaram apagar a imagem de Cristo na sua pureza, na sua santidade. A militância gay no Brasil chegou a afirmar que Jesus teve casos com Maria Madalena. O Código da Vinci, por muito tempo, quis mostrar impurezas no nosso Cristo. A Rede Esgoto de televisão até hoje tenta manchar a imagem de Cristo. Carnavais que são apresentados no Brasil e no mundo tentam mostrar um Jesusinho sendo vencido por um satanazinho. Esse é o Cristo deles. É o Cristo que é vencido por Satanás. Esse é o Cristo deles. O Cristo que sai vitorioso ou perdedor, para que o vitorioso Satanás domine sobre Cristo. Mas Pedro, que andou com ele por 3 anos, disse: ele é o Cordeiro puro sem mácula. João, que andou 3 anos com ele, diz: ele é luz e nele não há treva alguma. A mulher de Pilatos mandou alguém dizer para ele: não se meta com esse homem, porque ele é justo. O centurião no pé da cruz olhou para ele e disse: verdadeiramente esse homem era justo. E a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que os anciãos cantam em todo o tempo. Os anjos cantam em todo o tempo. Os serafins cantam em todo o tempo. Os querubins cantam em todo o tempo. E qual é o cântico deles? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Então, se ele é santo, ele exige de nós santidade. Só que o texto que lemos, eu estava meditando e refletindo
eu me perguntava: Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar aos nossos corações? E o Senhor me trouxe essa carta. Claro, nós estamos no tema de Pedro. E o que Pedro tem a ver com 1 Tessalonicenses? Tudo. Porque uma compreensão melhor que temos da doutrina da salvação, abordando a santificação, vem da perspectiva paulina. Então perceba o que Paulo fala no capítulo de número 4. Você sabe que Paulo iniciou a sua segunda viagem missionária em Tessalônica. Isso está registrado em Atos, capítulo de número 17. A cidade de Tessalônica era a principal da Macedônia. Paulo passa por um tempo ali, decide encorajar os irmãos, fortalecer a fé dos irmãos. Aquela cidade havia aproximadamente 200.000 pessoas. Paulo passa por 2 cidades estando naquela região. Ele passa por Anfípolis, ele também passa por Apolônia. Ali naquelas cidades, muitas pessoas necessitavam ouvir o Evangelho. E Paulo, como sempre, um obreiro emergente, um homem chamado por Deus, ele concentrou-se na expansão do Evangelho. Paulo disse: o que eu posso extrair daqui para ajudar os irmãos? O que eu posso fazer para edificar a fé dos irmãos e fortalecer a fé deles? Paulo começou concentrando a expansão do Evangelho, começando pelas cidades maiores registradas ali. Ele planta igrejas em locais importantes, como ele fez em Tessalônica. 2 cartas foram escritas por ele, sendo destinadas a essa igreja. Esta igreja ela é conhecida pelo seu amor profundo com a palavra de Deus, mas também com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que eles eram cativos pelo seu amor à palavra. Eu me lembro quando o pastor João esteve fazendo uma abordagem sobre Atos 17, e principalmente sobre a igreja em Bereia. E como que Paulo alcançou o coração desses homens, como que Paulo usou o método para alcançar essa igreja que era relevante. Capítulo 1, se você não fechou sua Bíblia ainda, versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Paulo lembra que ao receber essa carta, conforme o versículo 6, essa igreja passou por tribulações, mas sempre regozijando com a alegria do Espírito. Na primeira epístola, Paulo ele nos faz um alerta a respeito daqueles que têm uma vida futura, porém eles não tinham completo entendimento a respeito dessa vida futura. 2 preocupações estavam assolando os corações dele. A primeira, eles se preocupavam com a respeito daqueles que morreram. Paulo, para onde eles vão? Paulo, onde eles estão? Aqueles que já passaram, aqueles que já dormiram no Senhor, Paulo, onde eles estão agora? Acabou? Já não tem mais jeito? Se há uma promessa de Cristo que Ele voltará, o que acontece, Paulo, com aqueles que morreram com o Senhor? O segundo problema,
ou especulação era a respeito da sua vida, caso findasse, como que eles iriam ver o Senhor. Se aqueles irmãos morressem, como que eles veriam o Senhor? Esses eram os dois níveis de preocupação deles, a respeito daqueles que morreram e como se daria o encontro deles com o Senhor caso morressem. A preocupação desses crentes estava com a vinda, com a casa de cima. Eles estavam se preocupando demais com aqueles que já foram, sem se preocupar com a sua própria vida. Eles estavam querendo entender e compreender a doutrina da escatologia. Eles estavam querendo entender a doutrina das últimas coisas, abrindo mão da doutrina da eclesiologia, da doutrina da igreja. E Paulo trabalha no capítulo de número 4, desenvolvendo a sua completa ministração a respeito dessas duas dúvidas que eles tinham. No capítulo de número 4, Paulo não começa falando do céu. No capítulo 4, Paulo começa falando da terra. Ele termina falando do céu. Mas Paulo diz, antes do céu tem que ter uma preparação aqui na terra. Vou repetir. Antes de chegar lá, é preciso entender o que eu preciso fazer aqui para chegar lá. Versículo 1, ele diz: irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à vossa maneira de viver, deveis andar e viver agradando a Deus. Perceba, queridos, que eles estavam pensando no céu. Cara, é errado a gente pensar no céu? Não. Mas eles estavam se preocupando por demais com a vida no céu, pensando nas coisas de cima, pensando nas coisas celestiais. Isso não é errado. Só que aquilo estava ocupando a mente deles. Eles estavam pensando em subir, voar. Mas Paulo exorta, dizendo: vocês estão pensando em subir, voar, mas e o seu passo a passo diário? E a sua vida na terra enquanto ele não vem? Porque a verdadeira evolução da fé não é quem sobe como águia, e nem quem corre e não se cansa. A verdadeira evolução da fé é aquele que caminha sem fadigar. Perceba que muitos no ápice das aventuras, no fogo, no glória, se empolgam. Mas o questionamento de Paulo aqui não é como eu me alegro aqui, é como eu me porto lá fora. A intenção de Paulo a instruir essa igreja não é se você hoje, nesse culto, vai pular, vai rodar, mas é o que você vai fazer depois que sair desse culto. Como eu vou me portar, jovens, depois que essa festa acabar? Porque os homens veem o estereótipo, mas o nosso Deus contempla e conhece o nosso coração. As preocupações tomam conta da nossa vida, eu sei. E nós falamos, queremos o céu. Nós cantamos, nossa esperança é sua vinda. Amamos a vida do Senhor, aguardamos Jesus, mas Paulo diz no versículo 3: esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Não é a vontade do homem. De quem é a vontade? De quem é a vontade? De Deus. Nós buscamos a santificação. Eu pergunto, jovens, vocês me respondam: foi fácil? Para de graça, foi fácil? Não. Foi difícil. Mas o nosso Deus, Ele nos recompensa pela nossa busca. Vocês viram os frutos sábado, domingo pela manhã. Esse é o resultado de santificação. Mas entenda que o processo de santificação não é um processo somente porque o nosso líder pediu. O processo de jejuar e orar não é simplesmente um processo para a gente fazer porque pastor Hélio pediu. Não. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Enquanto a transformação do corpo se dará num piscar de olhos, a santificação é processo. Como Paulo diz, é um passo a passo diário. Porque essa transformação do corpo vai se dar num piscar de olhos. E enquanto a glorificação que vai tirar a mortalidade do nosso corpo para o que é mortal, que é corruptível, sendo transformado por um incorruptível, isso vai acontecer num piscar de olhos. Isso vai ser instantâneo, mas a santificação não. A santificação você tem que melhorar todos os dias. Se você estava muito crente, muito santo ontem, eu vou usar a palavra que ele disse, muito crente, muito santo ontem, amanhã você precisa estar ao nível dobrado de santidade. Só que eles viviam naquilo que era imediato, instantâneo, se esquecendo do processo. E tão importante quanto pensarmos na glória do corpo que virá sobre o nosso corpo no arrebatamento, é nós pensarmos em santificação do nosso corpo agora. A vontade de Deus é essa, o que? A vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Pastor João comentou isso aqui hoje pela manhã. A palavra grega ali é porneia, que significa imoralidade sexual. A imoralidade que Paulo diz aqui no capítulo de número 4 é rodeado em 3 sentidos: sem lei, sem luz, sem bênção. O que Paulo está dizendo para nós nos santificar é: fujam, deixem de lado a prostituição. Deixem de lado a imoralidade sexual. Eu sei que pode parecer estranho um jovem estar falando isso, mas a Bíblia ela foi feita por completo. E se a Bíblia é palavra de Deus, e é Deus dizendo: sede santo porque eu sou santo, busque a santificação, mas fujam da imoralidade sexual. Cara, e o que significa isso? Imoralidade sexual é você tratar o seu corpo como um produto de liquidação. Todo mundo pega, mas ninguém leva. A transformação do corpo não é um escapismo para fugirmos dessa tentação. Repito, a transformação do corpo não é um escapismo para nós fugirmos da tentação que está nessa terra. Não é.
A transformação do corpo é uma promessa para aqueles que em seu corpo honraram a Deus em santificação. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 12, 13 e 19, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentais a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se antigamente a gente apresentava o nosso corpo para o pecado, para a maldade, para a iniquidade, Paulo diz: agora vocês foram lavados, redimidos, perdoados, e vocês oferecem o corpo de vocês como instrumento de justiça. E no 19 ele diz: falo como homem, porque Paulo não era anjo, Paulo era homem. Pela fraqueza da nossa carne, da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para a imundície, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo está alertando os crentes aqui sobre o valor da santificação. Paulo está nos alertando sobre o preço da santificação. Pode aumentar o teclado se quiser, por gentileza. No capítulo de número 1, ainda no capítulo de número 1, 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 4, ele vai continuar dizendo: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Duas palavras: santificação e honra. Eu já disse e repito: a santificação é uma decisão interna da busca do Espírito para vencer a imoralidade sexual. E o que é honra? Honra são atitudes externas. É você demonstrar que pela sua própria força você não consegue. Mas quando você ora, quando você lê Bíblia, quando você fala com Deus, Deus entende, Ele está separando o corpo dele para mim. Ele está santificando o corpo dele. O que é isso? Santificação e honra. Atitudes externas. E Paulo vai dizer, porque Paulo não quer que você seja ignorante, ou seja, não tendo conhecimento apenas sobre o arrebatamento da igreja. Versículo 13. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Mas ele não está falando apenas dessa ignorância. Ele também quer que você não seja ignorante, ou seja, não tenha conhecimento a respeito da santificação do seu corpo. Porque no versículo de número 13, ele quer que você saiba o que se dará desse corpo. Mas no versículo de número 4, ele também quer que você saiba como preservar esse corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer assim, aqui, essa palavra ardeu no meu coração. Eu te explico o porquê. Quem trata o seu corpo simplesmente como produto de liquidação, não honra o seu corpo, não preserva o seu corpo, não entende o valor que tem seu corpo. Carla, e qual valor tem meu corpo? Eu vou te explicar. Deus formou o seu corpo. Só que veio o pecado. E o pecado corrompeu o corpo humano. Aí veio Jesus do céu que encarnou o corpo humano. Depois ele subiu, mas ele fez uma promessa: eu vou enviar o meu Espírito para habitar no seu corpo. Então vem o Espírito Santo e enche o nosso corpo. Mas além dele encher o nosso corpo, ele santifica o nosso corpo. E no arrebatamento Jesus vai transformar o nosso corpo.
Essa é a esperança da igreja, irmão. Não é apenas ter um corpo transformado porque eu não gosto da minha aparência, não é isso. É ter um corpo transformado porque eu sei o valor que tem o meu corpo. Querido irmão, querida irmã, jovens, seu corpo não foi criado, formado para ser gastado na pornografia, na masturbação. Teu corpo não foi formado pelo nosso Senhor Deus para você desprezá-lo. Teu corpo foi criado para a glória de Deus. O meu corpo foi criado para isso. Aí ele continua: e como eu posso preservar esse corpo, Paulo? Ele diz no 5: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Lembra que eu disse que a gente não precisa se isolar para buscar a santificação, Lília? Porque a gente pensa que a gente tem que lutar contra o outro para nos manter em santidade. E Paulo disse: não é lutar contra o outro para manter-se em santidade, é lutar contra mim mesmo para manter a santidade do outro. 1 Tessalonicenses 4:6, versículos 6 e 7: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor Deus é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundície, Deus nos chamou para a santificação. E eu digo e repito, não é fácil viver em santificação. Essa semana mesmo, eu passei por muitos processos difíceis. Na sexta-feira eu brinquei com a equipe que cuida dos meus filhos. Eu disse: ou vocês são ruins, ou é o Satanás que está atribulado. Eu preocupado com a entrega dos meus livros, bravo com eles. E eles me retornaram uma resposta. Eles me disseram aqui assim: Cala, e você sempre fala com a gente que independente do que aconteça, Deus está no controle de tudo. E essa frase tocou a minha vida. Eu me santificar não é eu me isolar para ser santo, mas é eu lutar para manter a sua santidade. É eu batalhando com a minha própria carne para manter a sua santidade. Eu não estou falando aqui de coisas superficiais, não é isso. Eu estou falando daquilo que a gente passa no passo a passo diário. Em Romanos capítulo de número 7, a Bíblia diz que Paulo esmurrava o seu corpo. Ele chegou a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um costume romano diz que se você matasse alguém ou assassinasse alguém, você deveria carregar o corpo de quem você assassinou e amarrar junto ao seu corpo para que você morresse junto a ele. E Paulo sente o peso disso. Ele diz: miserável, 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 miserável homem que sou, quem vai me libertar disso? Mas o Espírito Santo, que é o nosso santificador, desce com ele no capítulo 8 como bálsamo. E Paulo começa a dizer: agora sei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Laramanda garabarabaxuianda laramando querianda.
Eu sei o valor do porquê eu estou me santificando. Eu não estou me santificando para mostrar para o meu líder que eu estou me sendo santo. Eu não estou me santificando somente para o pastor se agradar de mim e ver que as minhas obras estão sendo boas. Não é isso. Eu estou me mantendo santo, me purificando, vencendo a luta cada dia, porque há um Deus no céu que contempla isso, e Ele me enviou o Espírito Santo. Capítulo de número 4 ainda, versículo 8. Porquanto quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito. Cale, por que eu preciso me santificar? Porque a palavra é santa. A palavra é santa. A Bíblia chama a palavra de Deus como fogo. Se ela é fogo, ela queima. A palavra de Deus é martelo. Se a Bíblia chama a palavra de Deus como martelo, ela quebra. Ela é espada, e como diz Hebreus 4, ela é apta para discernir pensamentos e intenções de cada coração aqui. Mas olha o que Paulo diz: quem rejeita isso, não está rejeitando a palavra do pregador. Quem rejeita isso, não está rejeitando homem algum. Quem rejeita essa mensagem, rejeita a Deus. Eu posso pregar hoje essa mensagem e você rejeitar, mas no juízo final, você que rejeita essa mensagem, você que rejeita Jesus como seu Senhor e Salvador, um dia precisará aceitá-lo como seu grande juiz. Se tem um lado bom da santificação, também existe o lado ruim da santificação. Eu prometo que eu caminho para essa parte e concluo. No versículo 6 do capítulo 4, ele diz que Deus é vingador de quem pratica essas coisas. No versículo de número 8, ele diz: quem rejeita isso, rejeita a Deus. Você abre a internet e você diz: o que está acontecendo? Você vê comentários de pessoas dizendo: Deus não envergonha ninguém. E eu me pergunto: que Bíblia esse povo está lendo? Se o livro da palavra que está sendo aberto hoje para que você obedeça e você está rejeitando, na vinda do Senhor, o livro da palavra vai se abrir para condenar você. Quem diz isso? Cala Henrique. Que cala Henrique, irmão? Apocalipse 20, versículo de número 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu os mortos, deu o mar os mortos que neles estavam. A morte, além o que entregaram os mortos que neles haviam. E olha o que diz o texto: e foram julgados, um por um. E foram julgados um por um.
Você me pergunta, mas Carley, será que no juízo final Deus vai ter paciência para julgar um por um? Vai. Tenha certeza que não vai ser por nacionalidade. Brasil, seu julgamento vai ser esse. Estados Unidos, seu julgamento vai ser esse. China, seu julgamento. Não. Um por um. Mas a Bíblia diz: se abriram os livros. O livro da vida vai se abrir para provar que o seu nome não estará lá. O nosso Deus não faz acepção para salvar, mas o nosso Deus também não vai fazer acepção para julgar. Deus está tendo paciência para esperar você se converter. Deus está tendo paciência para esperar você se decidir. Deus está tendo muita paciência para esperar você santificar o seu corpo. Mas no juízo final Ele também vai ter paciência. Se é um por um, os nossos pecados, se não vigiarmos, vão ser expostos. Se tem o livro da vida para confirmar que o nosso nome não está lá, o seu nome também vai ser exposto. Se tem o livro das obras, é para provar que as nossas obras também vão ser expostas. Não se assuste. Quando chegarmos no céu, receberemos o galardão da parte de Deus. E do mesmo modo como haverá diferenciação de galardão no inferno, também haverá diferença de sofrimento. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 12 a 15, que a nossa geração dele para cá sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra. E perceba que em Sodoma não tinha tantas Bíblias como a gente tem. Sodoma não tinha tantos pregadores como hoje tem. Sodoma não tinha tantas igrejas abertas como hoje tem. E muitas pessoas perguntam e criticam: para que tanta igreja? Para que tudo isso de igreja? É Deus esperando você se decidir hoje, abrindo a porta da salvação para você. E a Bíblia também vai se abrir naquele dia. É por isso que eu não aceito pessoas que desprezam a palavra. Você vem ao culto para adorar a Deus, de repente começa um ou outro a querer atrapalhar o seu culto, desprezando a palavra. Mas a nossa santificação também remete-nos à ideia de valorizar a palavra que vocês jovens já têm. João escreveu na sua primeira epístola: jovens, sois fortes. Por que eu sou forte? Porque eu faço academia? Não. Porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. João 12:48, Jesus disse: se vocês ouvem as minhas palavras e não creem em mim, eu não julgo agora, mas eu sei que no dia do juízo a minha palavra vai julgar vocês. Pelo amor de Deus, irmão, diga misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus.
essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Você não veio a uma casa de show. Você não veio ouvir um pregador legal. Você não veio ouvir uma cantora top. Vocês jovens não vieram adorar apenas um hino. Vocês entendem o valor da santificação e de busca intensa a Deus. Porque nós entendemos que se temos o Espírito Santo, é porque a todos os momentos, a todos os dias, Ele está nos santificando e nos moldando conforme ao caráter dele. Se coloque em pé, por gentileza. Isila, prepara o hino, por gentileza. Esse mês inteiro eu fiquei meditando, pastor Hélio, como eu posso concluir esse congresso, como eu posso encerrar esse congresso. Um mês inteiro essa pergunta batendo em minha mente, e o Espírito Santo falou ao meu coração: você não vai colocar um ponto, você vai colocar uma vírgula. Mas você vai encerrar da mesma forma, da mesma maneira que vocês começaram, buscando a santificação. Calei, de que forma a gente busca a santificação? Leitura da palavra. De nada adianta, querido, eu pregar daqui 1 hora, você ter passado 2 horas de culto aqui, mas a palavra de Deus tem entrado pelo seu ouvido e não descido ao seu coração. Que essa palavra entre em você e que ela ache lugar no teu coração. Lembra do que disse Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Feche os seus olhos, por gentileza. Pode cantar. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. E como eu disse, ó Deus, eu estou totalmente na dependência do seu Espírito. Se fosse por mim, ó Deus, só seria a minha voz. Eu quero saber se aqui entre nós há alguém que está afastado do Evangelho. Você que se distanciou dos caminhos de Jesus. Eu não sei qual foi o motivo, e também para mim não interessa. Mas hoje Jesus está fazendo um convite para você retornar para Ele hoje. Ou você que nunca recebeu Jesus como único Senhor da sua vida. Como Jesus conversou com Zaqueu, Ele diz para você: desça depressa, porque veio salvação nessa casa. Se você estiver de alguém que está ao seu lado, querido, e você ver que ele ainda não serve a Deus, pergunta para ele, pergunta para ela: você já serve a Deus? Você já é cristão? Você já entregou a sua vida? Se ele ainda não entregou, convide-o. Ovelha gera ovelhas. Alguém aqui afastado do Evangelho, levanta sua mão, eu quero te conhecer. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus.
Fala, e para quem insistir, eu insisto. Porque o diabo também insiste em te lançar no fogo do inferno. Mas através da pregação a igreja também insiste, dizendo: vem para Jesus. Vem para Jesus. Todos aqui já servem a Deus. Todos aqui já encontraram-se com Cristo, com o Senhor da sua vida. Se todos já servem a Deus, ou se aqueles por algum motivo que ainda não servem e estão travados, com medo de alguma coisa, que Jesus por misericórdia te garanta uma outra oportunidade. Mas eu quero, pastor Hélio, me permita fazer uma última oração. Jovens Vila Nova, o Senhor colocou isso ao meu coração. Por gentileza, dobra o joelho de vocês onde vocês estão. Por gentileza. Por gentileza. Os que estão aqui, se quiserem, pode ficar em pé. Claro. Diogo, valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena toda a batalha que a gente enfrentou. Para você isso pode parecer normal, mas para nós que entendemos o valor da santificação, isso daqui, o Congresso de Jovens, é uma vitória. Tentaram parar aquilo que Deus estava movimentando, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus é fiel, e é por isso que eu digo, valeu a pena. Por gentileza, igreja, estenda suas mãos para cá. Nós iremos orar, porque há poder na oração. E vocês junto comigo vão orar pelos jovens, porque a bênção não para aqui. A bênção vai continuar cada vez mais. Senhor Jesus, nós oramos agora, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada jovem, de cada músico, da nossa liderança, da nossa regência, a cada moça, a cada moço que se disponibilizou a Deus a buscar a santificação. Nós entendemos que sede santo, porque eu sou santo, é um convite a entender ainda mais os propósitos do Senhor para a nossa vida. E eu peço a Deus, toca onde eu não posso tocar. Faz, Jesus, aquilo que eu não posso fazer. Entra onde eu não posso entrar, Jesus. Encha esses jovens com teu Espírito, Deus. De modo que no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que eles estejam, a santificação seja um reflexo da glória de Deus neles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, jovens.